Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma devocional É Tempo de Reconstruir. Nessa devocional eu quero compartilhar com você os 2 primeiros versículos do capítulo 2 de Neemias, que nos diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Meus amados amigos e irmãos, essa passagem bíblica, ela nos mostra mais uma cena do processo de reconstrução que Deus estava propondo a um povo e a uma nação, utilizando-se da liderança e do chamado de Neemias. Aqui nós encontramos algumas realidades muito peculiares. E a realidade que eu quero destacar aqui é que Deus, Ele está trabalhando o propósito da reconstrução de um povo, da reconstrução de uma cidade, da perpetuação de um plano que já havia sido estabelecido na eternidade. Porém, antes mesmo de iniciar esse processo de reconstrução de uma cidade, Deus, Ele trabalha reconstruindo um homem. E esse homem é Neemias. Aqui nós vemos que Neemias, ele foi aquele que detinha um cargo de confiança diante do rei. Ele era o copeiro do rei. O copeiro tinha a incumbência de provar dos alimentos e acompanhar o preparo desses alimentos antes de ser servido ao rei. Haviam, naquela época, ali estratégias, boicotes de reinos inimigos que tentavam depor o rei em vigência, ali contaminando a sua comida, o seu pão diário. E Neemias era um desses funcionários de confiança do rei que provava de todo alimento, provava da bebida que era dada ao rei para testificar que aquilo não estava contaminado. Assim, Neemias, ele estava diante do rei todos os dias e ele sempre se apresentava certamente com prontidão, com alegria, com destreza e com atenção. Porém, um determinado dia ele se apresentou triste diante do rei. O versículo 1, no finalzinho, diz assim: Porém, eu nunca estive triste diante do rei. Ou seja, o estado dele antes daquela notícia era um. Porém, após a notícia de que a cidade estava queimada e de que os seus compatriotas estavam à mercê, era outro. Aqui nós vemos que o rei, ele identifica isso em Neemias. E no versículo 2, o rei diz assim: Não estás doente, isto é, senão tristeza de coração. E essa tristeza de coração, certamente, era ali a inquietação que estava sendo produzida no coração de Neemias diante de uma realidade. E eu acredito que você também já teve o seu coração entristecido ao lidar com algumas e determinadas atividades e ver situações que lhe trouxeram ali tristeza. E isso era o que estava passando com Neemias. Aqui nós vemos a ação do Senhor em desconstruir uma imagem para reconstruir uma nova imagem. E isso é super importante. Até um determinado momento, Neemias era um diante do rei. A partir de uma notícia, Neemias se tornou outro. Ou seja, Deus utilizou de toda essa situação para desconstruir uma imagem e reconstruir um Neemias mais forte, mais visionário, que cria na realidade de que seria possível, ou seja, ele não foi mais o mesmo. Em tudo isso, eu quero dizer que existem situações e momentos que nós precisamos nos suceder a esse processo de desconstrução. E talvez até aqui nós estamos nos apresentando ali com uma certa insensibilidade para determinados assuntos, ou até mesmo com dureza e frieza para outros. Será que não é
é o momento de pararmos e chorar? Ou então nós estamos murmurando demais? Será se não é o momento para sermos gratos a Deus? Ou até mesmo nós não estamos dando valor àquele ou àquela que está ao nosso lado? Será se não é melhor darmos valor agora do que darmos o valor quando não tivermos mais? Enfim, que Deus abençoe sua vida e entenda que Deus é esse que antes de reconstruir uma nação e um povo, Ele reconstrói pessoas e Ele quer reconstruir você. Que Deus abençoe, eu quero orar por você nesse momento. Querido Deus e Pai, louvado seja o nome santo do Senhor. Abençoe aqueles que ouvem e assistem essa devocional e que o Senhor nos ajude para que nesse processo de desconstrução e reconstrução nos achemos no Senhor. Toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima devocional.